Salve o Cordeiro da Paz de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o santo livro. Livro de Provérbios. Provérbios 17, 15. Essa seria a palavra que eu traria antes do evangelismo, mas não fora possível. Eu vou trazer lá nessa noite, em especial essa palavra aqui para todo cristão, mas principalmente para aquele que arde a chama do evangelismo, que arde a chama da assistência, da visita. Como o Luan, abrindo o culto aqui, mencionou, o homem ele é cheio de inquietações, cheio de problemas, cheio de adversidades, enfermidades, necessidades, crises emocionais, crise existencial, crise financeira. Mas esse não é o maior problema do homem. O maior problema do homem chama-se pecado, mano. Esse é o problema que o homem tem que resolver para ontem. Provérbios 17, 15. Todos, amém? Diz assim a santa palavra: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Até aqui pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Eu vou ler a versão NVI para você assimilar o que Salomão estava a dizer. Na versão NVI diz assim: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Ok? Absolver o ímpio, esse é o termo justificar. Absolver, livrar, libertar, deixar livre. Então Salomão, inspirado por Deus aqui, ele diz: absolver o ímpio, condenar o justo, são coisas que o Senhor odeia. Deus é um ser dotado de sentimentos. E esse sentimento do Senhor não é muito dito, que Deus odeia. Todo mundo fala, Deus ama, Deus é amor. É. Mas o mesmo Deus de amor também manifesta ódio. Palavra muito pesada. Ódio. Absolver alguém que é digno de condenação, amado, é extremamente repugnante, sim ou não? Extremamente, amado. Eu gosto muito da área policial, da área militar. Eu gosto muito particularmente e me arrependo de não ter ingressado talvez nessa carreira, mas eu gosto. Eu assistindo uma perito criminal falando, uma mulher, ela pegou o caso de uma menina de 12 anos de idade, em que ela tinha uma deficiência intelectual, e um vizinho dela, na faixa etária de também 12 anos de idade, perdão, o vizinho tinha 12 anos e a menina 11. Duas crianças. Escute isso aqui, gente. Quem é pai de menina aqui? De menina? Ok. Essa menina, ainda que ela tinha um grau de deficiência intelectual, ela assimilava muitas coisas. Ela discernia muitas coisas. E ela conhecia e tinha confiança nesse vizinho, nesse garoto, nesse menino de 12 anos de idade. Ele chamou essa menina para ir no campo, em São Paulo. Campo é um lugar de mata, né? Como onde eu moro, tem muita mata, tem muito morro. Ele chamou ela para ir para lá. Vamos passear, vamos brincar. Ela pegou e foi.
Esse menino de 12 anos de idade, gente, de 12 anos de idade, ele agrediu essa menina a pauladas, ele asfixiou essa menina e, segundo a perito, mas é uma mulher, ele abusou dessa menina e deixou ela amarrada num tronco de árvore com uma espécie de corda, um cinto, alguma coisa. Uma visão horrenda. Ele avisou ou sugestionou perguntando pela menina depois de ter cometido o crime. Cadê fulana? Eu não sei, falaram que ela saiu, mas até agora não voltou. Você não viu ela não? Não. A propósito, eu vi ela passando para lá e tal. Aí começou a busca. Procura daqui, procura de lá, procura daqui, procura de lá. Ele vê a polícia militar passando, ele fala assim, olha só, eu vim do campo, vim da mata, e tem uma mulher morta lá, pendurada na árvore. Aí quando o policial recebe essa informação, ele vai na mata, verificar. Informação de criança, mas ele vai. E quando chega lá, os policiais se deparam com essa cena de filme de terror. A menina toda marcada, muito machucada, quebrada, que ele bateu com muita violência e com vestígios de abuso. E o perito criminal, ele começa a fotografar o ambiente para achar pistas. A perito criminal, quando tem um ambiente de crime e chega muitas pessoas, curiosos, a estratégia policial, ele se afasta um pouquinho e tira foto de todos que estão no cenário. Porque muitas das vezes o criminoso está no local para confirmar aquilo que ele fez. E quando ela tira a foto de todos, quem está chupando pirulito olhando? A menina pendurada, enforcada por corda por cinto. O garoto, de 12 anos de idade, gente, que chamou a polícia, que falou com os familiares. A investiga daqui, investiga de lá, viram que tinha vestígios na unha dele, faz-se o exame e consta. Ele é o criminoso. Não tem problema psicológico. Segundo, psicólogos, psiquiatras, mas está sendo tratado para ver se ele tem algum tipo de distúrbio. Aí me fala, como é que resolve esse negócio? E se fosse você o pai dessa garota? Se coloca. Aí vamos botar no cenário um adulto. Você que é pai de menina, como eu sou. Meu filho tem 9 anos. Minha carne chega a tremer quando eu começo a falar sobre isso. Um criminoso entra na sua casa, você não está. Ele comete esses tipos de atrocidades abomináveis. Violenta, abusa, agride, corta, esquarteja, faz tudo isso. E o criminoso foge, mas a vizinhança consegue abordar, consegue pegar, e surpreendentemente a polícia chega e não deixa a população matar ou tomar ou fazer justiça com as próprias mãos. Aquele homem é preso. E você, como pai, vê aquele homem abominável, aquele monstro, e você dotado de fúria, de ódio, você talvez querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas aquele homem está em poder da polícia. A polícia leva para o juiz vai julgar e condenar. Aí chega no dia da audiência, o juiz olha, pega as fotos, pega os indícios, pega a prova, pega as testemunhas, vê tudo. Aí sabe o que ele faz? Como eu sou um juiz bondoso, amoroso, eu sou muito afável, você está livre. Pode ir embora. Tira a algema dele, vai embora. Como é que você vai ficar? Não, pode falar, como é que você vai ficar? Como é que você vai ficar, Rogério? Eu não sei o que eu faria, Márcio, se esse cara sai andando assim na sala,
do juiz ali, se eu não voaria nele, quer ser preso, ia ser eu. Aí o juiz, não, pode ir embora, porque eu sou bondoso. Eu sou um juiz amoroso. Seria justo isso? Não, amada. Tem um texto que me assombra. Veio na minha mente aqui agora. Mas deixa eu ver se eu me recordo onde está. Não sei se é Provérbios. Está aqui perto também. Provérbios 22 ou 20. Deixa eu achar aqui. Provérbio 20, 11 diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Até as crianças se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Por que Salomão menciona isso? Porque o senso moral latente da criança tem um limite. É uma linha tênue, muito fina. Que tem criança de 10, 12, 13, 14 anos, que você vê e você fala, não, é uma criança inocente. Mas tem criança, amado, de 12, 13, 14 anos, que fazem coisas abomináveis, amado. Que falam coisas que deixam a gente de cabelo em pé. Como esse garoto fez. A obra dele era pura? Não. A obra dele era reta? Não. A obra dele era justa? Também não. Então há um limite onde a Escritura, e é uma linha muito tênue, eu sei onde eu estou entrando. Há uma linha muito tênue onde a palavra diz que das crianças é o reino dos céus. Qual criança? Que tipo de criança? Até que limite de criança? Porque tem criança no Rio de Janeiro de 14 anos que está de pistola, meu amigo. Criança, 14 anos. 13. Tem criança de 13 anos no Rio de Janeiro que já matou, sim ou não, Juliana? Você com 30 já matou? Talvez nem passarinho no mato. Eu acho que eu tenho esse delito. O sangue de Jesus perdoa. De matar passarinho. Preá, eu tenho certeza. Preá, gambá, isso aí eu tenho certeza. Eu já fiz isso, mas para comer. Então, que criança, mano? Aí vem Salomão e diz, o que justifica o ímpio, o que absorve o ímpio, o que libera o ímpio e o que condena o justo, são para o Senhor coisas abomináveis. Então, como não condenar o ímpio? Como não prender o ímpio? E por que condenar o justo? É um dilema. É um dilema. Porque o criminoso merece ser preso, merece ser condenado. Aí você fala assim, não, pastor, que isso? Mas o senhor está falando de coisas atrozes, abomináveis, coisas terríveis. Eu não sou aquele monstro. Aquele monstro, ó, que eu pintei, é eu. É você. Sem o sangue do cordeiro em cima. Isaías 5:23 diz assim, ai dos que justificam o ímpio por presente, e ao justo nega a justiça. Provérbios 24 diz, o que disser ao ímpio, justo és, e os povos amaldiçoarão, as nações o detestarão. Ele está falando assim, se um juiz, se alguém justificar e dizer que o ímpio é justo, o povo vai amaldiçoar esse que justificar, que liberar, que deixar ir. O povo vai amaldiçoar e as nações vão detestar. Não tem um juiz, né? Um ministro da nossa nação que é detestado por muitos? Tem. É detestado por muitos. Por quê? Porque não faz a justiça, mano. Porque não faz conforme a lei. Porque não faz o que de fato deve ser feito como a lei ordena. Agora, por que o homem chegou nesse limite, gente? Como que o homem chegou
chegou nesse limite mais. Não parou. Não parou. A Bíblia diz daqueles que maquinam o mal. Pessoas que usam a sua inteligência, o seu raciocínio, o seu intelecto, a sua inteligência para idealizar males, maldade, perversidade. O homem. Mas Deus não criou o homem assim. Quando Deus cria todas as coisas, você pode ler no livro de Gênesis capítulo 1. Ele cria o sol e viu Deus que era bom. Cria a lua, viu Deus que era bom. Cria a terra, viu Deus que era bom. Cria o mar, viu Deus que era bom. Os animais, viu Deus que era bom. Os répteis, viu Deus que era bom. Produz a terra produz. Viu Deus que era bom. Quando cria o homem, a narrativa de Moisés muda. E viu Deus que era muito bom. Muito bom. Quando Deus cria o homem, Deus olha entre todas as criaturas, seres, visíveis, invisíveis, anjo, arcanjo, serafins, querubins, atmosfera celestial. Mas quando Deus cria o homem, e mais, a ordem da criação, Deus só falava: haja, haja, haja. E as coisas aconteciam. Salmo 33, 9, eu amo esse texto, Salmo 33, 9. Falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Mas quando ele vai fazer o homem, ele fala: não, agora eu mesmo vou fazer essa obra. Eu mesmo vou me dedicar a essa obra. Eu mesmo vou moldar essa obra. O homem. E quando ele termina, ele declara, ele exclama: e viu Deus que era muito bom. Mais ou menos assim: uau, nessa aqui eu caprichei. Nessa eu caprichei. Esse ano talvez foi o ano em que eu mais fui a velórios, amado. Certamente é. E é o ano que eu mais fiz cerimônia fúnebre na minha vida. E eu odeio fazer isso. Acredito que nenhum pastor teria alegria em fazer isso. Essa semana, ou melhor, nesse mês em que meu pai desapareceu, eu tive um pico emocional porque eu lembrei de um amigo meu que também faleceu nesse ano. E eu danei a chorar de saudade dele. E de talvez, em oração, falar: Deus, aonde o Lucas está? Eu não recebi essa resposta. Eu sei o resultado, Senhor, do pecado. É a morte. Mas isso não é o mais terrível. Isso não é o pior das coisas. E eu, quando vi a irmã de Lucas indo trabalhar e eu procurando meu pai, me veio aquele assombro, aquele pânico. E um amigo meu falou: Ricardo, talvez alguém não te falou ainda, mas eu tenho que te dizer, já faz 5 dias, você vai ter que ir no ML, irmão. Você tem que começar a procurar no ML. Você já foi no hospital, já foi na delegacia, está procurando, mas é necessário ir no ML. Por quê? Ele pode ter sido atropelado, enfim, isso pode acontecer. Você tem que estar preparado para isso. E se você não estiver preparado para entrar, eu entro por você. Me mostra a foto, eu entro. Eu falei: cara, não tem problema com a morte, eu entro. Eu entro. Eu já vi pessoas mortas. Já vi pessoas estarem para morrer. Não tenho problema com isso. Eu entro. A questão é a questão eternal da coisa. Aí no mesmo momento que eu estava procurando meu pai, eu vi a irmã do Lucas andando na bicicleta que o Lucas andava. E eles são muito parecidos. Eu tomei aquele choque. E me derramei lá. Por quê? Por quê? Eclesiastes 7, 29 diz: assim cheguei a esta conclusão. Deus fez o homem justo, mas eles foram em busca de muitas intrigas, de muitas inquietações. Deus fez o homem justo, reto, santo, perfeito, puro, sem uma mácula.
E só colocou uma única ressalva: da árvore do jardim, dela tu não come. De todas as árvores tu pode comer livremente, Adão, de tudo. Está tudo liberado para você, uma única reprimenda, uma única ressalva. Essa não viole, não transgrida essa lei. O quê? Porque no momento em que você comer, certamente, Adão, sem sombra de dúvida, você vai morrer. E isso ocorreu. E Romanos vai dizer que todos pecaram em Adão e destituídos estão da glória do Senhor. Foram expulsos do jardim, da presença. Romanos 5,12 diz: por homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, todos pecaram. A morte. O grande inimigo do homem, o pecado e a morte. E você que está em Cristo, louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Você que se arrependeu de seus pecados, teve de fato uma transformação, nasceu de novo, anda em novidade de vida, ama o Senhor. Por mais que você invariavelmente pode falhar, cair aqui, pecar colar, mas você ama o Senhor, ama a lei do Senhor, ama Deus, ama as Escrituras, teve um encontro com o Senhor. O sangue do Cordeiro de fato te justificou, te purificou, te remiu de toda iniquidade. Sobre você não há mais condenação, mas há uma multidão de pessoas que está ainda no pecado. De repente a sua mãe, o seu pai, como o meu pai, seu colega de trabalho, a sua amiga, a sua prima. E se eles fecharem os olhos como meu tio fechou nessa semana, sem Cristo, sem o sangue do Cordeiro, sem se arrepender dos pecados, irmão, a gente não pode perder isso. Não tem meio termo, o destino é de fato o inferno, amado. Porque Deus é justo. Deus é justo, amado. O coveiro olhou para mim e falou assim: rapaz, esse camarada aqui gosta de cemitério. Ele me conheceu. Ele olhou para mim, Daniel. E eu, de novo, né? E isso aí, eu falei: a parede. Pô, uma pedreira, né, cara? Aí do lado do meu tio, mais 2 metros acima, mais uma outra cova. Eu perguntei: é para hoje? É. Tem essa do seu tio, aquela ali, tem uma outra lá do outro lado, para hoje. Eu falei: meu Deus do céu. A morte, ela é implacável. Implacável. E Deus, que é justo, Ele disse: está ordenado o homem morrer somente uma vez, e após a morte o quê? Após a morte o quê? Juízo. Salmos 5,4 diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece todos que praticam a maldade. Destruirás aquele que profere a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Destruirá. Destruirá. Salmo 7,11 diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado o seu arco, está aparelhado. Ou seja, ele já está com o arco esticado, a flecha já no limite. E ele segurando, e o alvo ali. Ele fala: eu não vou errar. Eu não vou errar. A única forma é se ele se converter. Se ele se converter, aí o texto diz: e já tem arrumado o seu arco, está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Ou seja, Deus abomina o pecado.
Deus odeia o pecado. Aí tem a falácia, né? Não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aí eu te digo, o pecado e o pecador é a mesma coisa. Não é o que se faz, é quem somos. O que fazemos é consequência de quem somos. Então, o homem no pecado, Deus já preparou as suas armas mortais. Porque todos pecaram, irmão. Jó chega ao ponto de dizer, Jó 15:16, quanto mais abominável e corrupto é o homem, que bebe iniquidade como se fosse água. Bebe iniquidade como se fosse água. Eclesiastes 7:20 diz, todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Você pode pegar Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, pecadores, amado. Buda, pecadores, amado. Falhou, errou em algum momento da vida, equivocou-se. Pode pegar os melhores homens da Bíblia. Noé ficou embriagado. Abraão mentiu. Davi, homicida, adúltero. Pode pegar Elias, Eliseu, tiveram falhas, amado. Equívocos. Pecado, amado. Sabe por quê? Porque Davi revela, Davi diz assim, Salmo 51:5, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo Júnior diz assim, quando nasce uma criança, ele diz assim, eis aqui um Adãozinho, um pecadorzinho, nasceu em pecado, está ali, a semente está nele. A geração antediluviana, quando Deus resolve destruir, a palavra diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente má. Era uma progressão, era uma evolução de maldade, de perversidade. Irmãos, nós temos uma capacidade de fazer coisas das mais absurdas. Das mais absurdas. Eu conheci um senhor, um militar, ele morreu com quase 100 anos, que ele participou de muitas guerras. E ele lembrava com detalhes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E ele tinha alguns tiques, que quando ele ouvia barulho de avião, ele achava que era guerra. E ele ficava meio que, parece que o chip dele virava e ele se reportava para aquele momento. Ele falava assim para mim, quando eu estava cortando o cabelo dele, fazendo a barba. E eu gosto da área militar, eu ficava questionando, provocando ele, perguntando, querendo pescar alguma coisa. Eu falei, na guerra, a lei de guerra funciona? Ele, a lei da guerra não está lá. Quem está lá são os homens. E o homem na arena, ele é um animal destemível. Ele falava isso para mim. Se a lei não estiver aqui, a gente não cumpre a palavra. A gente não matarás. Se ela não estiver aqui, eu vou matar. Porque é só má e continuamente má. São os homens em pecado. Eu sei que você conhece o texto, mas eu quero que você leia pensando em pessoas. Abre Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 24. Diz assim a santa palavra de Deus: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também que consentem aos que as fazem. Eu não faço, mas eu consinto. Tinha que morrer mesmo. Foi tarde. Tem gente que fala assim? Foi tarde. Isso aí, consente. Eu não faço, mas eu consinto com o mal. Viu quantas coisas aqui, mano? Aí pega você sem Jesus e vê se você se enquadra em alguma coisa dessas aqui. Certamente a gente se enquadraria em algum. Aí Paulo vai fazer uma profecia nos últimos tempos. Se você for rápido de endereço, vai. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Aquele tipo de gente assim, eu não perdoo de jeito nenhum, não adianta você vir. Não adianta você falar, eu não vou perdoar fulano, eu não vou perdoar fulana. Não adianta, não vai mudar o meu coração. Eu não estou preparado, eu não vou, eu sou irreconciliável. Eu bloqueio. Essa pessoa morreu para mim. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Irmão, é muito pesado ler isso e falar sobre isso. Por isso a urgência do Evangelho. Porque o homem se enquadra assim. O homem se enquadra assim. Aí te digo, como justificar pecadores? Como perdoar monstros? Como deixar livre da condenação seres abomináveis? Como, irmão? Como tratar Provérbios 17:15? O que justifica o ímpio, o que absolve o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Como, irmão? Como que você vai deixar aí livre um criminoso? Como? Como que perdoa pecadores? Somente o Evangelho pode fazer isso, amado. Somente o Evangelho pode fazer isso. E o que tem paixão pelas almas, ele tem que ter isso na mente, no espírito, que não é simplesmente o seu colega, o seu parente, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua tia, seu marido, sua mulher, não. É uma alma. É uma alma. Se ela fechar os olhos, ali está a matéria. Jesus diz assim, não temeis aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer. Antes, temei, pois, aquele que tem poder tanto de matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse deveis temer. Porque a questão é eterna. Por isso, a urgência do evangelismo, do ide, do evangelho ser pregado a toda criatura. Porque você pode olhar uma idosa, um idoso, meigo, terno. Rapaz, essa velhinha não faz
Essa velhinha envelheceu, ela foi nova um dia. Esse velhinho meigo, doce, que você olha, mas velhinho legal, rapaz, a boina dele, que maneirinho. Ele já foi novo. Fizeram um experimento com crianças, amado. Colocaram crianças, todas elas, num quarto. E elas brincando ali e tal. Aí depois tiraram elas e colocaram em outro quarto cheio de brinquedos. A Terceira Guerra Mundial. As crianças se degradando. Me dá, isso aqui é meu. E tira aí da garra, empurra a outra, arranha, mete o dedo no olho e larga. Aí eles falaram, se tivesse força para matar, mataria. E por que são assim? Iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Como perdoar pecadores? Como que Deus olhou aquilo que Ele criou e falou, é muito bom. Agora, como que eu vou salvar? Como que eu vou redimir? Como que eu vou justificar? Como que eu vou poder fazer isso? Como que eu vou justificar, absolver o ímpio? Cristo, amado. Cristo foi e é a resposta. Cristo. O verbo teve que se fazer carne e habitar entre nós. Quando você aborda alguém, principalmente no campo do evangelismo mesmo, propriamente dito, você está com papel, panfleto, e você está inspirado, cheio. Ô, boa noite, querido, tudo bem? Boa noite, querido, tudo bem? Com licença, posso te entregar esse panfleto aqui? Ah, tudo bem. Você tem um minutinho? Opa, é diferente. Nem entregar só o papel não, amado. Não é simplesmente entregar o papel. O papel, pela gentileza, ele pode pegar. E de repente ele não vai nem ler. Por isso que Paulo diz, mas que nós somos cartas vivas, lidas e conhecidas pelos homens. Você tem um minutinho? Não estou com pressa. É um único minuto. Deixa eu te perguntar. Se você partisse agora, você estaria onde? No céu ou no inferno? Ela, você estaria onde? No céu ou no inferno? Como assim? Responda. Não, no céu. Mas por quê? Por quê? Não, porque ela vai querer se justificar. E se pegar alguém muito honesto, rapaz, de repente, acho que o meu destino seria o inferno. Aí você entra. Há uma solução. E por que você estaria no inferno? Por causa do seu pecado. Por causa do meu pecado. Mas houve uma solução dada por Deus. O quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus disse que a quem muito foi perdoado, muito ama. E aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Deus, ele ama cada alma que baixa a sepultura. Você não vê Jesus chorar nas Escrituras em nenhum momento. O único momento que ele chora é quando Lázaro morre. Porque ele não criou um homem para morrer. Ele não criou um homem para morrer. Irmão, o cemitério é a pior coisa do mundo, amado. Minhas primas gritando desesperadas. Meu Deus do céu, que loucura. Aí uma consolando.
mulher está consolando a filha, a minha prima Elaine, falando: mãe, egoísmo da nossa parte, ele estava sofrendo muito, a senhora tem que se conter. Ela tentando consolar a mãe, segurar a mãe, que a mãe estava desfalecendo. Meu Deus, meu pai, não sei o quê. Mãe, ela tentando. Mas, irmão, quando chega no cemitério, meu amigo, quando chega no cemitério é outra história. Vai ficar ali, não vai voltar, não vai mais ver. Acabou, fechou-se o caixão, barro em cima. E quando chegou e fechou, o governo me perguntou: posso? Eu falei: pode fechar. Meu irmão, que loucura. E ela gritando: pai, por que você vai me deixar aqui, pai? Pelo amor de Deus, pai, não! Pai, por que o senhor não ficou aqui comigo? Está muito cedo para o senhor ir! Pai, por quê? Eu pedi tanto a Deus para o senhor ficar aqui. Por que Deus não permitiu que o senhor ficasse? E eu vendo, irmão, aquela cena. Por que, Deus, o senhor não deixou o meu pai aqui? Ele tinha que ficar aqui. Ele foi velado na Igreja Batista, no bairro onde eu moro. Eu cheguei perto, irmão, dele assim, eu olhei. E eu lembrei da minha infância. Eu olhando para ele e eu falando no meu espírito, eu falei: aonde o Valdeir está, Senhor? Aonde ele está? Olha a matéria dele. Por isso, a urgência da salvação. A Bíblia diz: ninguém viu a Deus, mas o Filho, Ele fez a conhecer. Como o verbo se encarna, irmão, é para Ele tomar o nosso lugar. Ele agora é o sacrifício, Ele agora é a oferta, Ele agora vai ser o modelo, Ele vai ser agora aquele que Deus já olhou assim, e viu Deus que era muito bom. Agora é Cristo, Ele é o modelo da criação perfeita. É Ele agora o modelo do filho obediente, que vai falar: olha só, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comer, certamente morrerá. Por isso que Cristo veio, porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Deus, Ele é imaculado. Ele nunca falhou. Ele é santo, justo, perfeito, fiel, obediente. Quando você aborda um pecador, você tem que entender isso. Você tem que ser envolvido de ternura, de amor na sua alma. Porque Deus ama, irmão, Deus ama. Deus não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor, mas que ele se arrependa e seja salvo. Tu vendo o ímpio cometer pecado e tu não anuncia, ele morrerá no seu pecado, mas o sangue dele eu demandarei da sua mão, diz o Senhor, está escrito. Cristo se fez carne, o verbo se encarnou, músculos, ossos, nervos, sede, fome, cansaço, necessidade, ficou no ventre, saiu do ventre, necessitou de alimento, leite materno, aprendeu a andar, a falar. Olha isso, Deus amado, esse é o maior dos milagres. Deus fica tendo uma casquinha de ovo. Para quê? Para salvar seres abomináveis, como eu. Através de Cristo. Eu amo esse texto aqui, 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por Deus nós rogássemos.
rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, ele nunca nem passou perto do pecado, nem da mente. Nós temos 30.000 pensamentos por dia, 30.000 pensamentos por dia. Em nenhum dos 30.000 pensamentos, Cristo pecou. Cristo nunca pecou. Nunca pecou na mente, nas ações, na palavra, em atitude. Nada. Ele foi tentado por Anás, Caifás, não pecou. Foi tentado por Pedro, não pecou. Pelo discípulo, não pecou. Nunca. Foi pior. Ele se fez pecado por nós. Na cruz, ele se fez pecado por nós. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita e a sua ira apaziguada. Por isso que ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O único momento em que pai ou filho não estavam mais juntos. A oração sacerdotal de Jesus, João 17. Eu e o Pai somos um. Mas na cruz, como que ele ia justificar? Se em Cristo os nossos pecados foram embutidos, os que nós cometemos no passado, do presente e os do futuro, foram imputados em Cristo. Quando nós nos arrependemos, os nossos pecados vão para Cristo e a justiça de Cristo vem para nós. Está escrito aqui, acabei de ler. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ponto e vírgula. Para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Quando os nossos pecados vão para Cristo, a justiça de Cristo vem para nós, Deus não pode mais nos condenar, nos destruir, porque em nós está a justiça de Cristo, que é santa, perfeita, pura, imaculada. Mas lá na cruz, ele teve que morrer o filho, por causa dos pecadores, para acabar com essa questão de sacrifício. Agora foi um único sacrifício, o sacrifício de Cristo, santo e perfeito. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não precisava sacrificar por ele, porque ele era o sacrifício, porque ele é santo, ele é puro, ele assumiu o nosso lugar, ele se tornou maldito no nosso lugar. Irmão, quando eu leio isso eu fico impactado. Eu não sei quanto a você, mas eu fico impactado. Eu fico impactado com o Evangelho, eu fico impactado com o amor de Cristo, eu fico impactado com a cruz, eu fico impactado com a graça. Eu falo, Deus, eu poderia ter morrido naquele acidente, eu indo para Via Show. Senhor, eu poderia ter morrido naquela briga, no showmício que teve aqui, eu estava lá, me degradando. Eu poderia ter morrido naquela briga no Maracanã, que eu me envolvi. Eu poderia ter morrido lá, confusão de campo. Eu poderia ter morrido como um homem lá que morava aqui no canal. O apelido dele era até canal, já deve conhecer. Morreu numa agência com uma pedrada, deu um murro na cara do outro e achou que estava tudo certo, querendo negar um grande forte. E o rapaz pegou a pedra e deu na cara dele. Morreu, amado. E aí? Cristo se tornou maldito no nosso lugar. Isso, irmão, isso não é pouca coisa, não. Isso é demais. Gálatas 3,10 diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele assumiu o nosso lugar. Ele falou: eu vou. Eles não, eu vou. Eu vou.
Aí na cruz, a ira do Pai é derramada no Filho, para que não seja derramada em nós. E aqui eu estou terminando, Edgar, por favor, me acompanhe, amado. Eu já falei aqui inúmeras vezes que esse texto aqui foi o exato texto no dia em que eu me converti. Eu estava num culto, não tinha sido a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu estava indo num culto. Mas naquele dia ali, Deus usou esse texto aqui. Claro que todos os outros cultos foi só me preparando, os outros louvores, oração, o Edmilson me evangelizando, colocando papéis, eu lendo, e eu indo no culto, ouvindo os louvores, a pregação, anotando os textos. Mas naquele exato momento em que o pastor Elias leu esse texto aqui, parece que as escamas caíram, Juliano, dos meus olhos. Eu me vi despido diante de Deus. Eu entendi o quão abominável eu era, o quão nojento, vil eu era, e que Cristo assumiu o meu lugar, a minha culpa. E eu me derramei em lágrimas, eu comecei a chorar, e eles começaram a cantar canções nada além do sangue, além do sangue. Irmãos, eu não me controlava. Aí o texto diz: todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao Senhor agradou o moelo. Parece que Deus teve prazer. Não teve não, amado. É porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita e a sua ira apaziguada. E Cristo assumiu. Cristo tomou o cálice da ira no meu e no seu lugar. Quando você pega e vai fazer um estudo sobre cálice da ira, que é o princípio de primeira menção, que eu já falei inúmeras vezes aqui, a primeira vez é a última que foi dito, sobre cálice da ira. Aí você entende tudo aquilo que a Escritura quer dizer acerca disso. Olha só o que a Bíblia diz sobre cálice da ira. Jeremias 25, 15 em diante. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado. Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. Você entende o que ele quer dizer? Salmo 75, 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dará a beber dele certamente todos os ímpios da terra, sorverão e beberão as suas fezes. Jeremias 49, 12. Porque assim me diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarias impune, mas certamente o beberás. Por quê? Não tem um justo sequer. Tem que beber cada gota. Apocalipse 14, 10. Também o tal beberá do vinho do furor da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 16, 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Por isso, o Evangelho, que Cristo fez carne, habitou, viveu uma vida reta durante 33 anos, baixou aquela cruz em maldição, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Paulo, ele falou assim:
1 Coríntios 15, versículo 1 em diante. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado. Se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu ao evangelho, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como na morte de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Como receber a salvação? Você vai falar isso para a pessoa. Você vai expor para ela a lei. E a lei vai dizer que ela é pecadora. Não tem como escapar. A lei é implacável. Ela vai cair em um e outro. E quando ela falar que não tem como, você apresenta Cristo. Cristo. Que Ele veio para salvar essa pessoa da maldição da lei. E Ele tomou o lugar dessa pessoa. E que Ele foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. Agora, como vão crer se não há quem pregue? O evangelho é muito simples. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito simples. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Eu sei que não é só proclamar. É uma confissão pública de fé, a ponto de comprometer a própria vida. Aí Paulo continua. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A salvação vem por arrependimento e fé. A pregação de Cristo, o Márcio pregou aqui. João Batista foi preso, morto, decapitado. Aí Cristo continua. Aí ele poderia vir pregando, né? Não, eu sou amor misericordioso, bondoso. Não, ele diz, o tempo está cumprido. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Crede que Deus me enviou. Crede que eu vivi aqui uma vida santa. Crede que eu fui fiel ao Pai. Crede que eu obedeci a lei do Pai. Crede que eu fui fiel e eu tomei cada gota do cálice da ira do Pai no seu lugar. Eu fiquei na cruz no seu lugar. Eu fiquei sepultado no seu lugar. Mas eu ressuscitei para te salvar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 3,23 em diante vai dizer, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado, aleluia, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em quem? Em Jesus. Agora em Cristo, ele tem condições de justificar pecadores. Não tinha como. Mas agora em Cristo, para ele não ser uma abominação, em Cristo agora ele é justo e justificador de quem?
daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Isso é para te encorajar a ser aquele crente que fica assim, ó, com a antena ligada. Pecador no radar, pecador no radar, pecador no radar. Senhor, me dá uma estratégia. Senhor, permita que Ele me dê um gatilho, uma oportunidade, um meio, para que eu possa entrar, para que eu possa falar, para que eu possa anunciar a cruz, mostrar a urgência. Senhor, por favor, comece pela oração, jejum. Irmão, pelo amor de Deus, dobre seus joelhos, se humilhe diante de Deus, ore, suplique por uma alma, por uma vida, para que Deus tire ela de lá e a salve. Quando eu vou no centro de recuperação, como eu fui ontem, então assim, é situação deplorável. Se olha as almas como zumbis, sem esperança, sem expectativa. Aí ontem Marcelo e eu lá, aí Marcelo falou assim: pastor, você viu aquela que estava ali, aquela mais nova? Eu falei: eu vi, Marcelo. Você viu como é que ela estava? Parecia que estava uma sedenta no deserto, e estava alguém derramando água, e ela bebendo, e querendo mais da palavra, mais de Deus, mais de Cristo, se arrependendo dos pecados, confessando a Cristo. E, irmãos, nosso trabalho não é vão no Senhor. Pregue, pregue, pregue. Não deixe entrar no caixão. Pregue, pregue. Que depois que tiver um caixão, não tem como sacudir mais. Levanta daí, sai daí. Não tem como. Tem um pregador que ele fala assim: você pode até querer ir para o inferno, mas você vai ter que passar por cima de mim primeiro, porque no que depender de mim, eu não vou deixar. Pregue, pregue, para que Deus salve os pecadores. Fique de pé em nome de Jesus Cristo.